ele fez? Ele havia decidido fechar o espaço aéreo, fechar a fronteira com a Colômbia, fechou a fronteira com o Brasil. Escalou só a embaixadora em Caracas para a posse do ditador Maduro. Hoje, ele anunciou, Maduro, o fechamento da fronteira entre os dois países. O fechamento da fronteira entre Brasil e Venezuela, ordenado por Nicolás Maduro, é mais do que uma medida de controle. É uma afronta direta ao Brasil e um reflexo de sua instabilidade política. As ameaças à cidade de Pacaraima, em Roraima, e à embaixada da Argentina, sob custódia brasileira, apenas reforçam a posição hostil de um ditador que luta para manter o poder. Como o governo brasileiro pode legitimar um regime que age dessa maneira? A posse de Nicolás Maduro para um terceiro mandato ilegítimo reacendeu os esforços internacionais para sua destituição. A recompensa pela captura de Maduro, oferecida pelo governo dos Estados Unidos, foi elevada para 25 milhões de dólares, um valor que tem atraído a atenção de mercenários e organizações clandestinas ao redor do mundo. Eric Prince, renomado mercenário, reafirma que os dias de Maduro estão contados, com operações coordenadas já em andamento para desestabilizar seu regime. As sanções contra o regime chavista continuam a se intensificar. Além das sanções impostas pelos Estados Unidos, o Canadá, a Organização dos Estados Americanos e a União Europeia bloquearam o acesso a ativos financeiros da Venezuela, o que isolou ainda mais o regime de Maduro, dificultando sua capacidade de governar e pressionando sua queda. Enquanto isso, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, condenou publicamente o regime de Maduro, classificando sua posse como inútil e reafirmando que a ditadura está mais próxima do fim do que muitos imaginam. Essa postura tem ecoado em diversos países, aumentando o isolamento do governo venezuelano. Por outro lado, o governo brasileiro surpreendeu ao enviar representantes para a posse de Maduro, alinhando-se aos poucos países que compareceram à cerimônia do ditador, como Nicarágua, Cuba, China e Rússia. Essa decisão gerou uma onda de críticas, tanto dentro quanto fora do Brasil, com reações negativas até mesmo entre a esquerda brasileira. O líder oposicionista Edmundo González, reconhecido como o presidente eleito da Venezuela por diversas nações, declarou estar pronto para retornar ao país. A coalizão internacional que o apoia prepara uma ação decisiva, aguardando um momento estratégico para seu retorno, especialmente após o dia 20 de janeiro, após a posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Maduro enfrenta uma verdadeira caçada internacional. Mercenários, motivados pela recompensa milionária, somam-se a governos e organizações que planejam sua captura. O ditador não encontra aliados suficientes para sustentar seu regime por muito mais tempo. Além da pressão externa, Maduro enfrenta uma crescente insatisfação interna. A economia venezuelana está em colapso, com escassez de alimentos, medicamentos e energia. O povo, cansado de repressão e miséria, demonstra resistência, mesmo sob o risco de represálias brutais. Enquanto isso, Diosdado Cabello, braço direito de Maduro, continua a protagonizar atos de humilhação contra opositores, como a exibição pública dos pertences de Maria Corina Machado. Esses episódios simbolizam o desespero de um regime que já não controla plenamente a situação. Ao mesmo tempo, países da América Latina, como Uruguai, Argentina e Chile, mantêm vigilância sobre a situação na Venezuela, temendo que a instabilidade se espalhe pela região. O caos interno no país vizinho é uma ameaça à segurança de toda a América do Sul. O uso da força militar por Maduro para reprimir protestos e manifestações populares só aumenta a tensão. Milhares de venezuelanos têm sido presos arbitrariamente, enquanto o regime tenta silenciar qualquer forma de oposição. Os planos de mercenários como Eric Prince, combinados com as sanções e o isolamento internacional, mostram que Maduro enfrenta uma tempestade que poderá derrubá-lo a qualquer momento. O cenário é de uma ditadura encurralada, cercada por forças que buscam justiça. As ações coordenadas contra Maduro estão longe de serem apenas uma promessa. A expectativa é que nos próximos dias movimentos mais concretos aconteçam, deixando claro que o regime chavista está em seus últimos momentos.
a recompensa de 25 milhões de dólares é um incentivo poderoso para quem busca justiça contra os crimes do regime de Maduro. A Venezuela é hoje o epicentro de uma luta que envolve não apenas política, mas também a dignidade e os direitos humanos de milhões de pessoas. O desfecho desse conflito terá implicações globais. A aliança entre Edmundo González e líderes internacionais promete trazer uma nova era para a Venezuela. O apoio popular é um indicativo de que a mudança é iminente. A questão agora não é se Maduro cairá, mas quando isso acontecerá. E quando acontecer, será um marco na história da América Latina.